E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Amém? Pai, nessa noite, fala conosco, através da tua bendita palavra, pois a nossa alma necessita ouvir a tua voz nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer menção aqui, queridos, a esse versículo que nós lemos. Versículo 10. Ele disse assim: porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que vos diga: gritai, então gritareis. Sabe, querido, nessa noite nós estamos diante de uma instrução de Deus. Nós estamos diante de uma palavra que eu quero colocar um tema, um nome, como silêncio, a precaução que nos ensina. O silêncio de Deus, muitas vezes, em nossas vidas, é incompreendido. E muitas vezes, por eu e você não compreendermos o silêncio de Deus, nós nos precipitamos no nosso muito falar, no nosso muito agir, no nosso muito decidir. E eu quero aqui, dentro desse texto, compartilhar com vocês a respeito desse silêncio de Deus. Porque até dentro do silêncio de Deus, até dentro dos momentos que Deus se cala para mim e para você, onde nós não ouvimos a voz de Deus e muitas vezes nos vemos diante de muralhas, de problemas, enfrentamentos em nossas vidas, nós temos uma convicção de que o Senhor está no controle. E quando nós falamos de silêncio, querido, é tão difícil ficar quieto, não é, irmão? Se tem um povo que fala, um povo que conversa, é o crente. Irmão, o crente conversa pelos cotovelos, conversa pelos cotovelos, irmão. Conversa demais. Agora, quando nós olhamos para a palavra dá muito conselho para mim e para você, com relação a uma precaução nas palavras, a nos atermos mais na palavra, a ser mais sóbrio no falar, mais prudente no falar, mais estar pronto a ouvir. E sim, depois de ouvir falar, mas nós temos o hábito de sim sermos rápidos para falar e sermos tardios no ouvir. Nós invertemos o princípio, nós invertemos esse valor tão precioso de Deus. Somos rápidos para falar e somos demorados para ouvir. E quando nós ouvimos, muitas vezes não damos ouvido, se posso dizer assim, naquilo que Deus está falando. E nós temos uma precipitação em expor logo as nossas palavras. Eu li um texto aqui nessa noite, um pouco até longo, mas que fala da entrada do povo na terra prometida. Se você pegar um pouco antes, capítulo 5, 4, 3, 2, 1 de Josué, eles passaram Jericó e eles estavam indo conquistar a primeira cidade. Passaram o Jordão, melhor dizendo, e estavam indo conquistar a primeira cidade. A primeira cidade na terra de Canaã era Jericó. E nós sabemos pela história que Jericó era uma cidade forte, que as suas muralhas tinham 2,5 metros de largura por 9 metros de altura. Era uma cidade intransponível, fortemente guardada. O povo de Israel, que estava cativo no Egito, saiu com mão forte da parte de Deus e estava indo agora para a terra prometida. Irmão, todas as nações que circundavam o Egito já tinham notícia que Israel tinha feito no Egito. Você acha que o povo de Jericó não sabia o que tinha acontecido com Israel no Egito? Que eles tinham desfalcado o Egito, levado o ouro, a prata, deixado o faraó na ruína. As pragas que haviam acontecido no Egito repercutiram em toda a Canaã. E todos temeram Israel. Israel agora estava caminhando, marchando para a terra que Deus havia prometido. Mas nós sabemos que Israel sai do Egito, vai para o deserto. No deserto toda uma nação morre. Prevalece Caleb, Josué. E agora Josué está entrando na terra prometida com quem? Com uma nova geração que nasceu aonde?
Onde que nasceu essa geração que estava entrando na terra prometida com Josué? Aonde? No deserto. Irmão, uma geração toda morreu. Aqueles que estavam no Egito morreram no deserto. Eles não aprenderam no deserto, porque no deserto surgiu na alma deles a murmuração. E a murmuração os condenou à morte no deserto. Porque na hora de depender de Deus, na hora de estar voltado para Deus, eles murmuravam, reclamavam, porque eles queriam na hora deles, e depender de Deus é na hora de Deus. Então não tinha água. Quando não tinha água, o povo murmurava e reclamava. Não tinha comida, o povo reclamava porque não tinha comida. E as murmurações foram subindo diante de Deus. Belo dia, Josué, Moisés, reúne o povo e pega cada um dos cabeças das tribos e manda eles circundarem a terra e vigiar a terra. Nós conhecemos a história dos 12 espias. Eles foram, durante 40 dias, circundaram toda a terra de Canaã. Trouxeram um relatório para Moisés. E o relatório foi desfavorável. Fora Josué e Caleb, que disseram: não, vamos subir e vamos conquistar a terra. Mas os outros infamaram a terra. E essa palavra está na Bíblia: infamaram a terra. Sabe o que significa infamar a terra? Significa desdenhar da bênção. Significa desdenhar da promessa. Não acreditar na promessa. Não acreditar naquilo que Deus falou, na voz de Deus. E toda uma geração morreu no deserto. Mas os anos se passaram. E agora Josué está com uma nova geração. E era uma geração que não estava mais no Egito, mas uma geração que nasceu no deserto. Uma geração que aprendeu o que era deserto. Uma geração que sabia caminhar no deserto. Uma geração que sabia e entendia o processo de Deus. Sabia ouvir a voz de Deus. Não era mais como os seus pais, ignorantes à voz de Deus, e muitas vezes afobados e afoitos para receber o milagre. Essa geração estava entendendo o propósito de Deus, por isso estavam rumo à terra prometida. Sabe, querido, quando eles atravessam o Jordão, Deus dá instrução para Josué. No capítulo 5, no versículo 13, diz assim: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe dos exércitos do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que me diz, Senhor, do seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Quando nós lemos Êxodo capítulo 3, o que está acontecendo em Êxodo capítulo 3? Moisés está pastoreando o rebanho de Jetro, o seu sogro, um dos dias como daqueles dias comuns, como mais um dia que se pastoreia a ovelha. Moisés está caminhando nas campinas de Canaã, pastoreando o rebanho, e ele olha e vê uma sarça pegando fogo. E nós sabemos, e a história diz isso, que a sarça pegando fogo no deserto é uma coisa quase que recorrente por causa do calor escaldante. Mas quando Moisés olha e vê aquela sarça queimando e não se consumindo, ele viu que era algo diferente, e ele se aproxima. E quando ele se aproxima da sarça, uma voz sai de dentro. Ele diz: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque essa terra é uma terra santa. E ali Deus se revela para Moisés, revela quem ele é para Moisés, e através de Moisés Deus tira o seu povo do Egito. Agora passou, a geração morreu, estamos numa nova geração com Josué. O que acontece com Josué quando ele entra na terra prometida? Mais uma aparição de Deus diante de Josué. Agora a Bíblia diz que o príncipe do exército do Senhor, aqui nós podemos entender a própria teofania, a pessoa de Jesus se apresentando para Josué em forma de anjo, como o anjo do Senhor no Antigo Testamento. Jesus se apresenta para Josué como o príncipe do exército do Senhor. E Josué, quando tem a visão dele com uma espada nua, ou seja, com uma espada desembainhada, ele estava mostrando com aquela expressão que ele era o Senhor, ele era o príncipe do exército, ele estava acima de todos os exércitos. E quando Josué se depara com a visão, Josué diz: você é dos nossos inimigos ou você é dos nossos? Ele diz: eu sou o príncipe do exército do Senhor.
Então Josué se prostra, ele vem um temor no coração dele, ele se prostra e ele adora. Então nós sabemos que esse que apresentou para Josué não era um anjo, porque ele recebeu a adoração. Ele recebeu a adoração. E quando Josué se prostra e adora, ele diz assim: tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é um lugar santo. Jesus se apresentou para Josué naquela hora, dizendo para ele: eu estou no controle da sua vida, eu estou no controle dessa empreitada, eu estou no controle dessa conquista. Vai na frente, eu estou contigo, a obra vai acontecer. Aleluias. Então Josué agora se reúne com os sacerdotes, se reúne com os anciãos e recebe uma instrução de Deus. Uma instrução de Deus. E sobre 3 coisas eu quero falar nessa noite com relação a essa instrução, querido. E nessa instrução de Deus que nós recebemos, muitas vezes nós vamos ter que ficar em silêncio. Muitas vezes nós vamos ter que aguardar. Vamos ter que exercer a nossa fé. Não nos precipitar no propósito, não nos precipitar em querer fazer as coisas, mas aguardar o momento de Deus e a hora de Deus para as nossas vidas. Josué reúne o povo e diz para ele o que eles vão fazer, e diz para ele o que Deus falou com ele, para que pudesse acontecer com aquele povo logo adiante. Então ele reúne os sacerdotes e diz: olha, nós vamos circundar essa cidade por 6 dias. E durante os 6 dias que nós rodearmos Jericó, os sacerdotes vão na frente tocando as trombetas, a arca vem logo atrás e todo o povo. Então eles rodeiam aquela cidade por 6 dias, e no 7º dia a instrução era para rodearem 7 vezes no último dia, e no final gritar com um grande grita. Existe uma expressão, querido, aí fora, e às vezes a gente vê isso nos nossos filhos, nos nossos netos. Eu não sei se já aconteceu com você, ou se acontece, seja com filho ou com neto, que gosta de ganhar as coisas no grito. Você já viu isso? Gosta de ganhar no grito. Tem gente, irmão, que gosta de ganhar no grito. É típico das crianças ganhar no grito, ganhar na manha, ganhar rodando no chão, chorando, gritando, fazendo birra no grito. Essa é uma situação em que toda uma nação ganhou no grito, mas esse grito foi pela direção de Deus. Sabe, querido, a palavra de Deus diz que a nossa palavra tem poder, que o verbo tem poder. Tudo foi criado pela palavra. Deus criou todas as coisas pela palavra. Deus colocou em mim e em você o poder da palavra. A nossa palavra tem poder para construir e tem poder para destruir. Naquele dia, a palavra daquele povo destruiu uma muralha intransponível, simplesmente com um grito de santidade, um grito de poder diante da glória de Deus, porque eles ouviram e cumpriram a palavra de Deus. Provérbios 18, 20 ao 21 diz assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, seja ele bom, seja ele ruim. Porque na nossa língua está o poder da morte e o poder da vida. Mateus 12:35, Jesus disse: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Tudo aconteceu na vida daquele povo, no primeiro enfrentamento, na primeira batalha, com o poder da palavra. A terra prometida começou a ser conquistada com o poder da palavra. O primeiro enfrentamento de Israel diante da conquista da promessa foi através do poder da palavra. Tudo foi criado pelo poder da palavra. A conquista da minha herança e da sua herança vai ser pela palavra, vai ser pelo verbo. Aleluias. Sabe, querido, a palavra tem poder para derrubar muralhas. Deixa eu falar para você, os nossos problemas, eles devem ser encarados. Porque naquele momento, no deserto, sem casa,
sem cultivo ainda, diante de necessidades, da dependência do Senhor, naquele deserto, ainda andando como nômade, perambulando sobre aquela terra, não tinham fixado moradia ainda, estavam caminhando rumo ao endereço que Deus tinha dado para eles. Eles enfrentaram um grande problema, encontraram uma muralha fortificada, e aqui eu quero olhar para essa muralha fortificada como um grande problema. Agora, problema, irmão, problema eu e você temos que encarar, porque o problema para Israel se chamava Jericó, o problema para Israel se chamava muralha fortificada. Sabe o que eles fizeram? Eles encararam. Eles não só encararam, eles rodearam o problema, eles rodearam a sua dificuldade, eles ficaram rodeando, eles ficaram acreditando na voz de Deus. Enquanto eles rodeavam, eles ficavam em silêncio, porque essa foi a ordem de Deus. Eu não sei que problema você está passando, eu não sei qual é a muralha que se colocou diante da sua vida, meu querido, mas ouça a voz de Deus nessa noite. Pode rodear esse problema, pode encarar esse problema, mas em silêncio, porque Deus, em um momento da sua vida, fará com que o seu grito, com que a sua palavra, com que o seu brado derrube essa muralha por terra. Aleluias! Aquele povo estava rodeando o seu problema. Sabe, quando muitas vezes nós nos encontramos diante de muralhas e problemas, talvez intransponíveis. Você imagina uma muralha com 9 metros de altura, totalmente fortificada, com guardas em cima. Possivelmente por cima da muralha andava carros. Como que se olha para aquilo? Como que se atravessa aquilo? Como que se vence aquilo? Como que pode se tomar uma cidade com monumental muralha daquela? Não havia possibilidades. Mas o povo estava olhando para aquela muralha, acreditando na voz de Deus. Muitas vezes nós podemos olhar para a muralha e sermos intimidados por ela. Muitas vezes podemos olhar para as dificuldades e vê-las como barreiras. E sabe por que muita gente não cresce? Sabe por que muitos não vencem? Porque param diante da dificuldade, param diante das barreiras, param diante das lutas e dizem: eu não posso, eu não consigo, eu não vou. Mas existe uma palavra de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Nós podemos olhar para a muralha, mas acima de todas as muralhas está o Senhor dos exércitos. Aleluias! Oh, glória a Deus! Diante dos grandes desafios, nós não podemos andar desacreditados. Diante das grandes dificuldades, nós temos que agir pela direção de Deus. É pela direção de Deus. Irmão, quem que estava rodeando a muralha? Nós lemos aqui que os sacerdotes iam na frente com as trombetas e eles estavam tocando as trombetas. Nós lemos que logo após os sacerdotes estavam o quê? A Arca da Aliança. E a Arca da Aliança é a Arca do Concerto. Quem estava na Arca da Aliança? O que estava sobre a tampa do propiciatório da Arca da Aliança? A presença manifesta da Shekinah, da glória de Deus. Aleluias! Eles estavam rodeando o seu problema, eles estavam rodeando as suas dificuldades, as suas muralhas, junto com a presença de Deus. Aleluias! Deus estava com eles, eles estavam avançando com a arca, eles estavam avançando com a presença. Aleluias! Meu irmão, avançando com a presença, avançando com a arca de Deus, com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, nós não perderemos jamais, seremos vitoriosos na presença do Senhor. Aleluias! Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. O tempo da minha e da sua vitória está em Deus. Aleluias! Para aquele povo foi durante 7 dias. O tempo da nossa vitória já está escrito diante do Senhor. O tempo da nossa bênção já está escrito diante dele. Agora, quando eu olho para essa palavra, quando Deus fala conosco nessa noite, Ele fala sobre uma espera, Ele fala sobre um caminhar, e um caminhar em silêncio, e um caminhar sem duvidar, em um caminhar sem murmurar, em um caminhar sem procrastinar o propósito. Você não vai perceber, irmão, nessa geração aqui,
Pelo menos nesse momento você não vai perceber o povo murmurando. Quando Josué dá ordem a esse povo, ninguém fala nada. Ninguém diz, nós não podemos, jamais nós vamos conseguir tomar Jericó, Josué. Você não vai encontrar ninguém nessa hora murmurando. Você vai encontrar o povo obedecendo a voz de Deus. Deus disse, vocês rodiem a cidade, todo mundo quietinho, em silêncio, dá a volta, vai rodeando, vai contemplando. Vai contemplando, e quando chegar o momento de você gritar, de você dar glória a Deus, de você exaltar, quando chegar o momento de você usar a palavra, você vai usar a palavra, você vai manifestar a palavra, aleluias. Sabe, querido, talvez falar é muito fácil, né? Porque essa espera é um dia após o outro. Então eles rodeavam Jericó, eles iam para um acampamento, dormiam, no outro dia acordava novamente, rodeava Jericó, ia para o acampamento e dormia, no outro dia a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa, até o 7º dia. E talvez nessa de espera, talvez nessa de rodear, talvez nessa que nós ouvimos uma palavra de Deus, não, faz isso porque vai dar certo. Aí acontece uma vez, nós vamos, não acontece nada, aparentemente não está acontecendo nada. Nós estamos esperando, rodeamos mais uma vez, mas não aconteceu nada, Josué. Calma, gente, vamos lá amanhã de novo, e vai de novo, rodia mais uma vez, não aconteceu nada. Vamos embora para casa, no outro dia vai de novo. Aparentemente, irmão, não está acontecendo nada. Aparentemente as coisas não estão se movendo. Preste atenção. Aparentemente está tudo normal. Só que eu e você estamos obedecendo a voz de Deus. Eu e você estamos no caminho. Eu e você estamos fazendo conforme a vontade de Deus, rodeando. Eu e você estamos caminhando para a vitória. Eu e você, enquanto isso, estamos sendo testados na obediência e na confiança e na fidelidade ao Senhor. Aleluias! Enquanto eu e você não vimos a muralha cair ainda, não vimos a enfermidade sair ainda, não vimos a dificuldade acabar ainda, nós estamos caminhando, olhando para Deus e confiando na palavra de Deus. Aleluias. Sabe que ele dá uma palavra em Êxodo 14, 13 e 14. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O povo saiu do Egito, estava diante do mar vermelho, Faraó estava atrás, havia monte de cá, monte de lá, não tinha para onde escapar. O povo estava desesperado, achando que morreria ao fio da espada. Mas Deus fala através de Moisés, não temais, estai quietos. Porque na hora da nossa adversidade, irmão, nós murmuramos, nós reclamamos, nós fazemos coisas que não podemos fazer. Na hora da adversidade, olha para Pedro, Tiago, João, os discípulos no barco. Agora a tempestade está assolando. Uma grande tempestade se levantou. Jesus está dormindo na popa do barco, tranquilo, irmão, dormindo. E os discípulos ficam desesperados porque a tormenta estava tomando eles. Então eles não suportam, não podem fazer nada, eles vão falar com Jesus. Eles acordam Jesus desesperadamente, dizendo, mestre, mestre, não te importa que nós pereçamos? Jesus se levanta calmamente, irmão. Ele olha todo aquele cenário acontecendo, e ele levanta as suas mãos, ele repreende o vento, ele diz para o mar se calar. E depois Jesus se volta para ele e diz para eles, por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Sabe, porque na hora da nossa adversidade, na hora das nossas dificuldades, nós temos a grande tendência de murmurar, de reclamar e dizer, Deus não está olhando para mim, Deus não está falando comigo, Deus não está se importando comigo. Só que Deus colocou em mim e em você um poder, uma unção, uma autoridade para exercermos nessa terra diante dEle. Aleluias. E nós ficamos reclamando, irmão, murmurando muitas vezes. Deixamos de exercer o nosso sacerdócio na presença do Senhor. Deixamos de exercer o poder do verbo diante do Senhor. Aleluias. Eu quero falar de 3 atitudes nessa noite que faz com que eu e você, com toda certeza e com toda confiança e fé, derrubamos as muralhas que se apresentam diante da nossa vida. Aleluias.
A primeira atitude que eu vejo aqui, querido, nessa noite, nesse texto, é ouvir a voz e a palavra de Deus. Porque Josué, quando reúne o povo, ele diz: olha, Deus nos deu esta instrução, Deus nos deu essa ordem, vocês vão rodear todo mundo em silêncio, todo mundo quietinho. E no final, quando nós terminarmos, todos nós vamos dar um grande grito, e algo extraordinário vai acontecer, por causa da obediência, por causa da fé e do compromisso com a palavra de Deus. O versículo 2 a 4 diz assim: então disse Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus homens valorosos. Deus disse a Josué: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. E os sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres e carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Essa era a instrução que Deus tinha dado para Josué, e Josué reportou ao povo. E assim o povo fez diante do Senhor. E assim o povo ousadamente viveu diante do Senhor aquela palavra. Será que, querido, nós temos dado ouvido à palavra de Deus? Será que nós temos também praticado a palavra de Deus? Porque para derrubar a muralha, irmão, nós só derrubamos segundo a ordem, a direção e o propósito de Deus. Muralhas, eu e você não derrubamos por nós mesmos. Muralhas, nós só derrubamos segundo a instrução do céu. E Deus deu instrução para ele a respeito das muralhas que se apresentaram diante da vida dele. E as muralhas eu posso ver aqui nessa noite. Talvez se levantam contra a minha família, a sua família. Talvez nos relacionamentos, na saúde, nas finanças, no trabalho. As muralhas podem se levantar em N áreas das nossas vidas. As muralhas podem se levantar em qualquer contexto onde nós estivermos. Mas há uma forma de derrubarmos essas muralhas. E a instrução nessa noite é: eu e você ouvirmos a voz de Deus e obedecermos a sua palavra. Aleluias! Sabe, querido, ouvir a voz de Deus, o Senhor nos fala por meio de pessoas. Por exemplo, o Senhor está falando através de mim para você nessa noite. Fala comigo e fala contigo através de cânticos. O Senhor fala conosco através da leitura da palavra, de uma pregação. O Senhor fala conosco através de uma conversa informal com alguém. O Senhor fala conosco de N maneiras, através do gesto de uma criança. De maneiras diferenciadas Deus pode falar. Nós não limitamos a palavra de Deus. Deus fala conosco o tempo todo através do Espírito Santo que está em nós. Nós só venceremos por causa da palavra. Há um testemunho na palavra tão poderoso. Eu quero ler para você dos servos de Deus e do próprio Deus como servo. Hebreus 11, 1 e 2 diz assim: portanto nós, também pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gosto que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui o escritor aos Hebreus fala de uma nuvem de testemunhas. Nós estamos lendo Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. O capítulo 11 fala dos heróis da fé. Homens e mulheres que fecharam bocas de leões, que apagaram a força do fogo, que venceram muralhas, que derrubaram gigantes, que enfrentaram dificuldades nas suas vidas, mas que não recuaram, porque eles criam na palavra de Deus. Aleluias! Nós temos o testemunho do próprio Jesus. E o autor vai dizer assim: olhando nós para Jesus, olhando nós para Ele, autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, não é olhando para a muralha, não é olhando para a enfermidade, não é olhando para a dificuldade, é olhando para Jesus, o autor da nossa vitória. Aleluias! Irmão, se você está olhando para o problema, deixa eu falar para você: passe a olhar para Jesus. Irmã, passe a olhar para Jesus. Tira os seus olhos da muralha, olhe para o Senhor. O próprio Jesus disse: quem tem ouvidos ouça a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra.
A fé não vai vir pelo filme, a fé não vai vir pela novela, a fé não vai vir pelas conversas infrutíferas, a fé vai vir pela palavra, a fé vai vir pelo ouvir a palavra. Como que eu vou derrubar a muralha se eu não tenho fé? Como que eu vou vencer se eu não ouço a voz de Deus, se eu não ouço a palavra de Deus? Jeremias 23:18 diz: porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu? Tiago 1,19, Tiago diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto a falar, todo homem seja pronto a ouvir, todo homem seja pronto a ouvir, e tardio em falar, e tardio em se irar. Jesus disse em Apocalipse 3:13: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando a palavra, o Espírito está enchendo o nosso espírito de fé para vencermos na presença do Senhor. Sabe, querido, para transpormos muralhas, nós precisamos ouvir a voz e a palavra de Deus. Quando nós olhamos para essa situação na vida de Josué e Israel, não só ouvir a voz de Deus e a palavra, mas existe uma outra coisa aqui: esperar em Deus, esperar no Senhor, aguardar o tempo de um modo, o propósito de Deus, a hora de Deus. Aleluias! Esperar em Deus era o que eles precisavam. O versículo 10 deixa isso bem claro. Porém ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Fica quietinho, é o momento de você ficar quieto, é o momento de você não falar palavra nenhuma, é o momento de você guardar as suas palavras. Deus está falando conosco nesta noite, é o momento de você não falar nada para ninguém. Não é momento de nós falarmos nada, é momento de nós guardarmos a instrução de Deus, é momento de nós guardarmos aquilo que Deus falou para nós. Na hora de você ficar divulgando, irmão, falando, colocando na rede social, contando, não, é momento de ficar quieto. Deus está trabalhando, Deus tem um propósito, então você precisa entender o propósito de Deus, e agora é hora de ficar quieto. Não é hora de falar, não é hora de divulgar, não é hora de gritar, é hora de silêncio. Aleluias! É hora de silêncio. Josué disse: quando chegar a hora vocês vão gritar, gente, mas agora é hora de ficar quietinho, não falar nada, esperar, ficar quieto. A estratégia de Deus, é Deus que está fazendo isso, é Deus que está dando essa receita, essa direção. Não é hora de revelar o segredo pelo qual Deus te dará a vitória. Não é hora de revelar o segredo e o propósito pelo qual Deus vai abençoar você. É momento de ficar quieto e esperar o propósito acontecer. Em Josué capítulo 4 versículo 13 disse que havia uma multidão de 40.000 homens esperando em silêncio. Eu fico pensando o que aquele pessoal de Jericó não ficava olhando para Israel, rodeando a sua cidade, todo mundo em silêncio, só ouvia o toque da buzina. O povo não falava nada. Talvez alguns diziam assim: esse povo é tudo doido, ficar rodeando a cidade, será que eles vão querer cavar um buraco aqui em volta? Ninguém fala nada, fica esse silêncio, rodeando, tocando trombeta, perderam a cabeça. Será que o que eles estão pensando que eles vão fazer? Sabe, irmão, muitas vezes, pela direção de Deus, quando estamos em silêncio, as pessoas não vão compreender. E elas não têm que compreender mesmo, porque o que Deus está fazendo é comigo, é contigo, é através das nossas vidas. Nós temos que ficar quieto acerca do propósito de Deus, não podemos falar. Deus fala conosco, irmão, a primeira coisa que a gente faz é sair contando para todo mundo. Deus abre uma porta, faz alguma coisa, mas ainda não concluiu o propósito. Nós saímos contando para todo mundo, irmão. Taca na rede, taca em todo lugar, sai, espalha. Sabe, irmão, é momento de nós, Deus começou a trabalhar em nossas vidas. Nós temos que ficar quietos. Vai chegar a hora de você gritar, vai chegar a hora de eu e você gritarmos, mas ainda não é agora. Quando nós gritamos fora da hora, irmão, vai acontecer problema. Nós temos que compreender, querido, a hora de nós falarmos, porque quando nós falamos fora da hora, nós encontramos mais barreira ainda do que nós já temos.
Por isso Deus está falando para mim e para você nessa noite, que nós devemos esperar no Senhor. É hora de ficarmos quietos, ficarmos firmes e pacientes, confiando na palavra de Deus. Se Deus disse que no 7º dia você e eu vamos gritar, então é no 7º dia. Você não vai falar no 1º, no 2º, no 3º, nem no 4º. Mas eu fico numa ansiedade, eu tenho que falar o que Deus está fazendo, eu tenho que falar, eu não posso ficar quieto, e todo mundo tem que saber. Não é a hora de falar, é a hora de ficar quieto e esperar Deus completar a obra. Aleluias. Irmão, Deus usou Elias de uma maneira muito extraordinária. Ele foi em Acabe, o rei de Israel, e Elias disse: Acabe, segundo a minha palavra, de hoje em diante não haverá mais chuva em Israel. 3 anos e 6 meses não choveu, porque Acabe tinha casado com uma rainha ímpia, Jezabel, que adorava Baal, Azera. E Deus veio com sentença sobre Israel por causa da idolatria do rei. Deus usou Elias de maneira muito forte com Acabe. Então Elias, ele se retira para um ribeiro, e ali Deus alimenta Elias durante um grande período, porque o ribeiro ainda estava ativo, tinha água, mas a seca foi se elevando até que o ribeiro se secou. Só que enquanto Elias está no ribeiro, Deus está alimentando ele, Deus está abençoando ele. A Bíblia diz que de manhã vinha corvo com carne e pão, e à tarde vinha corvo com carne e pão. Os corvos traziam comida para Elias de manhã, e à tarde Elias estava alimentado e bebia da água do ribeiro. Só que a Bíblia diz que chegou ao final disso. A Bíblia diz que Deus vai a Elias e fala com ele: Elias, agora levanta-te e mostra-te a Israel. Agora levanta-te e vai ao rei, porque eu estou a fazer uma grande obra. O que eu entendo com isso, querido? Que há um tempo de se esconder, que há um tempo de ficar calado, há um tempo de ficar esperando em Deus, aguardando a voz de Deus, e há um tempo onde Deus fala conosco: agora se levanta, agora abre a sua boca e declara a palavra do Senhor. Há um tempo de nos escondermos, e há um tempo de nos levantarmos na presença de Deus. Deus disse: Elias, agora levanta-te, vai e conclua a minha obra. Elias se levantou e foi diante de Acabe. Ele enfrentou os 850 profetas de Baal e de Azera juntos, fez um sacrifício a Deus. Deus respondeu com fogo, a glória de Deus veio sobre Israel, o povo se arrependeu e o altar foi restaurado, porque ele entendeu o propósito de Deus. Aleluias. Enquanto ele estava no ribeiro, se alimentando e comendo e bebendo da água, ele ficou quietinho, irmão. Ele ficou quieto, ele ficou trocando trombeta. Tá vendo? Eu orei e a chuva não veio mais. Foi eu orei, a chuva cessou. Não, Elias ficou quietinho. É o momento de nós nos calarmos e esperarmos a vitória que vem das mãos de Deus. É momento de esperarmos em Deus. Você pode dizer: pastor, mas quanto tempo eu estou esperando? Quanto tempo eu espero? Quanto tempo eu aguardo isso acontecer? Quanto tempo eu estou aguardando essa enfermidade ir embora? Quanto tempo eu estou esperando essa porta abrir? Quanto tempo eu estou esperando o que eu já pedi para Deus e até agora nada? Mas, querido, eu digo para você nessa noite: está muito perto a tua e a minha vitória. Está muito perto as nossas vitórias diante do Senhor. Davi disse em momentos de aflições na sua alma, no Salmo 119, o verso 81, desfalece a minha alma pela tua salvação, mas eu espero na tua palavra. Desfalece a minha alma diante da tua presença e salvação, mas eu espero na tua palavra, eu aguardo em ti. O Salmo 25, o verso 5 diz: guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. O Salmo 130, o verso 5: aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, espero na sua palavra. O salmo muito conhecido meu e seu, Salmo 40, verso 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluias. Eles estavam esperando em Deus, eles estavam aguardando em Deus. Havia uma instrução do céu, havia uma direção do céu,
as muralhas cairão, as muralhas ruirão. Sabe por que é uma certeza, irmão? Sabe por que é uma certeza que a muralha vai cair? Porque Deus prometeu uma terra. Porque Deus prometeu uma terra. E se Deus prometeu uma terra, pode vir e ter o impedimento que tiver, pode ter o problema que tiver, pode ter o gigante que tiver, pode ter a muralha que tiver, pode ter o inimigo que tiver. Se Deus nos prometeu uma terra e falou que nos deu, ela é nossa. Todos os problemas vão cair por terra, porque Deus já nos deu a terra. Aleluias. Deixa eu contextualizar. Se você está enfermo, Jesus disse que já te curou. Se você está em dificuldade, Jesus disse que já te abençoou. Ele disse que já te sarou, que já abriu a porta para você. Aliás, ele disse: eu sou a porta, entrar por ela. Entra por ela e encontra pastagens. Ele mesmo disse: eu pus diante de você uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Aleluias. Irmão, a obra já está feita. As coisas já aconteceram. As coisas já estão diante de mim e de você. Nós só precisamos tomar posse e entender o propósito do Senhor. Todos eles ficaram quietinhos. Passa dia após dia, nada acontece. Como que vai acontecer isso? Como que vai acontecer? O sacerdote fica tocando essa trombeta, levantando essa poeira. As coisas não vão. Mas no 7º dia, eles rodearam por 7 vezes. E no final, todos gritaram junto, uníssonos, na mesma voz, na mesma fé, na mesma convicção. Alguém pode dizer assim: pastor, foi um abalo sísmico que derrubou aquelas muralhas. Foi mesmo, irmão, foi mesmo. Mas não foi um abalo sísmico natural não, viu? Foi o dedinho de Deus que foi lá e que abalou as estruturas daquelas muralhas de Jericó. Porque eles ouviram a voz de Deus e esperaram no Senhor. Aleluias. Não precisou de bomba, não precisou de arma, não precisou de nada. Só precisou do verbo, só precisou da palavra. A minha vitória, a sua vitória virá pela palavra. Aleluias. Ela virá pelo poder da palavra. Eles ouviram a palavra, creram na palavra. A direção que veio da palavra era para esperar, não era para falar nada. E por que será que Deus deu essa instrução? Irmão, pense aí, por que Deus falou para eles não falar nada? Por que Deus falou: fica todo mundo quietinho, ninguém vai falar nada? Vou dar uma dica. O que a geração antiga mais fazia? Fica todo mundo quietinho, para ninguém murmurar, irmão, porque a bênção só vem, a muralha só cai, o gigante só é vencido quando nós exercemos a fé. Quando nós murmuramos, nós perdemos. Quando nós murmuramos, nós ficamos para trás. Deus disse: fica todo mundo quieto, eu vou trabalhar no silêncio. Vai chegar a hora de você gritar, mas quando você gritar, eu vou usar a sua palavra para ruir com essa muralha. Eu vou usar a sua palavra para que a minha glória seja levantada e a sua vitória chegue diante dos teus olhos. Aleluias. Porque até então ouvir a voz de Deus, a direção de Deus e esperar no Senhor, esperar em Deus. Sabe, irmão, esse negócio de esperar é complicado, não é verdade? Sabe quando você tem alguma coisa para resolver? Aí você está naquela impaciência, quer resolver logo. Aí a pessoa fala assim para você: não, espera mais um pouquinho, aguenta mais um pouco aí, espera mais um pouco aí, mas essa semana, espera mais um pouco aí, sabe? Você quer resolver a coisa logo, não quer arrumar isso aqui logo, sabe? Vamos arrumar isso logo, vamos terminar com isso. Não vai dar essa semana, espera mais uma semana. E eles esperaram, irmão, porque eles ouviram a voz de Deus. A impaciência, a ansiedade, nós vivemos em uma geração ansiosa. Nós, eu e você, por natureza, já somos ansiosos. A nossa natureza é ansiosa, porque a nossa alma deseja pelo tocar, pelo sentir, pelo cheirar. A nossa alma anela pelas coisas terrenas. Nós já por natureza humana já somos ansiosos. Mas a paciência é uma virtude do Espírito. E muitas vezes Deus fica em silêncio, ou nos manda ficar em silêncio, para nos ensinar essa virtude, esse propósito. Porque muitas vitórias vêm através do silêncio. Quando nós falamos, nós colocamos barreira em nossas vidas. Isso é uma virtude, irmão. Na geração que nós vivemos, isso é uma virtude. Ouvir mais e falar menos é o conselho de Deus.
Porque quando nós falamos demais, nós perdemos, nós bloqueamos bênçãos. Talvez nós infamamos a terra, talvez nós murmuramos, nós falamos contra Deus, falamos contra o próximo, nós perdemos as vitórias. Mas quando nós procuramos viver segundo o preceito da palavra, a vontade de Deus, a porta se abre. E muitas vezes, querido, a nossa própria vida diante do Senhor em silêncio, as coisas acontecem, porque nós vivemos aquilo que a Bíblia diz. Todo homem seja pronto em ouvir e tardio em falar. Sabe por quê? Porque eu primeiro preciso ouvir. Por que que um juiz, por que que um advogado, um desembargador, por que que quando ele vai julgar uma causa, um réu, ele precisa ouvir muito? Porque ele precisa dar um veredito, irmão. E para falar alguma coisa, ele precisa estar ciente, cônscio, entendido de todo o assunto. Ele vai ler todo um relatório, muitas palavras, muitos textos, todo o acontecimento, todos os relatos ele vai ouvir, para ele poder falar alguma coisa, para montar uma tese em cima daquilo e poder discursar e discorrer sobre aquilo com propriedade. Olhando para a palavra, é isso que nós temos que viver na vida. Eu e você temos que guardar a palavra, guardar a nossa boca, guardar o nosso coração e lançar as nossas palavras na hora que forem necessárias. Porque é nessa hora que a nossa vitória se manifestará. Aleluias. O povo falou na hora que Deus mandou falar. Elias falou na hora que Deus mandou ele falar. Elias, profetiza que não vai chover. Elias profetizou, depois ficou quieto. Elias, agora fala que vai descer chuva. E Elias falou, a chuva desceu. Irmão, você vê esses relatos na Bíblia, você fala assim, mas como é que pode? Pode, irmão, pode. Porque são homens e mulheres que viveram o extraordinário de Deus. Homens e mulheres que tomaram posse e sentiram aquilo que Deus promoveu na vida deles. E agora, quando nós falamos de avançar, nós falamos de atitudes. O que Paulo fala sobre avançar? Filipenses 3:13, nós conhecemos muito esse texto. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, uma coisa faço, esqueço do passado e avanço para as coisas, avanço para a frente, para o alvo, para Deus. Eu avanço, eu tenho uma atitude, eu tenho fé, eu caminho para Jesus, eu vou em rumo, em direção à eternidade, olhando para Ele. Há momento de silêncio e há momento de avançarmos e gritarmos. E o momento de gritar, querido, vai chegar na minha vida e na sua vida. E quando chegar, você vai entender que Deus está mandando você gritar. Aleluias. E sucedeu que, ouvindo o povo sonido da buzina, gritou o povo com um grande brado, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Eles gritaram e as muralhas foram para o chão. Não teve bomba não, irmão, não teve canhão não. Só teve grito. Grito de vencedores. Grito de homens e mulheres intrépidos que creram na voz de Deus. Gritos de homens e mulheres que guardaram a sua fé e esperaram o momento de Deus. Aleluias. Grito de pessoas que souberam esperar o tempo de Deus. Finalmente o dia do grito chegou, as muralhas foram ao chão. Deixa eu dizer para você, querido, eles não gritavam, os sacerdotes tocavam as buzinas, mas eles caminhavam atrás, e na frente deles estavam a presença de Deus. Eu e você não vamos falar nada, mas a presença de Deus está conosco. Aleluias. As pessoas vão dizer assim, ó, não está dando nada na vida dele, na vida dela, está na igreja, olha lá, não sai do lugar, não acontece nada. Irmão, nós não estamos na igreja por causa de coisas, você sabe disso. Mas vai chegar um tempo de Deus na minha e na sua vida, de uma honra de Deus. Vai chegar um tempo, vai chegar essa hora. Vai chegar essa hora, porque Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, em abrir a porta para os seus filhos, em prosperar os seus servos. E aí nós estamos caminhando, aparentemente não está acontecendo nada. Muitas vezes nós choramos, nos angustiamos, ficamos ansiosos. Dizemos, meu Deus, tantos dias, tanto tempo.
Mas o Senhor está falando para você: fique em silêncio. Não é hora de nós reclamarmos, não é hora de nós murmurarmos. As muralhas, sejam quais forem, elas cairão por terra. Elas irão ruir em nome de Jesus. Elas irão ruir. Eu não sei em qual área da sua vida, eu não sei qual é o problema, qual é o impedimento, qual é aquilo que você olha como algo muito grande e intransponível. Deus está falando que tudo isso vai cair por terra, que a grande obra do Senhor vai começar. Aleluias! Vai começar, porque Jericó foi a primeira cidade conquistada, foi o primeiro passo. E lembre-se que o primeiro passo foi pela palavra. Tudo foi pela palavra. Deus, quando faz o mundo, Ele faz tudo pela palavra. Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus foi dizendo: haja isso, haja, e foi havendo, e foi acontecendo. Assim Deus quer fazer em nossas vidas, irmão. Trazer à existência aquilo que não existe. Trazer à realidade as suas promessas. Aquilo que Deus falou para mim, para você, vai acontecer. Aleluias! Aquilo que o Senhor falou para mim, para você, virá à tona em nossas vidas. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas já tem pelo menos uns 2 meses que Deus tem falado conosco sobre isso, aqui na igreja. Se você pegar algumas sequências de palavra, Deus está falando conosco. Eu não estou projetando palavra para ser uma sequência, não. O Senhor está falando, sempre Deus nos leva a respeito disso. Eu creio que a nossa vitória está muito perto, está mais perto do que eu e você imaginamos, está mais perto do que eu e você esperamos. Irmão, eu vou dizer assim: a sua bênção está logo ali, a sua bênção está logo aí. Olha ela aí, irmão, olha para ela. Fique quietinho, irmão. Quando ela chegar, você grita, a sua família vai ver, os seus vizinhos vão ver, os seus irmãos vão ver. Aleluias. Em Hebreus 11:30 vai dizer assim: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé caíram os muros de Jericó, porque eles foram rodeados durante 7 dias. Os seus problemas, as suas muralhas, as suas enfermidades, as suas dores, as suas barreiras, elas cairão, porque você está rodeando pela fé. Pela fé, está usando a palavra de Deus como pompa, como poder, como glória. Abra sua Bíblia comigo aí, o último versículo, só para confirmar isso que eu estou falando aqui. Romanos capítulo 1, versículo 16. Aleluias. Olha só a palavra: porque não me vergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Poder no original grego é dunamis. Dunamis no grego aqui é dinamite. Dinamite é explosão. O poder, a palavra é explosão, a palavra é glória. Por isso que a palavra derrubou os muros de Jericó, porque a palavra é dinamite, ela é poder, ela é glória, que destrói as muralhas. Aleluias! Ela é o poder. Por isso confesse o poder de manhã, confesse o poder na hora do almoço, confesse o poder à noite, confesse o poder de madrugada, confesse o poder na igreja, confesse o poder na rua, confesse o poder na oração, confesse o poder da palavra de Deus, e as muralhas ruirão por terra. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu e você estamos em cima. Deus nos colocou nas regiões celestiais, nos transportou para a luz. Nós somos mais do que vencedores. Aleluias. Vamos nos colocar de pé, queridos. É hora de ouvir, querido. É hora de esperar, e a hora de gritar está muito perto. Enquanto você espera, enquanto você tem paciência, não questione, não murmure, porque na hora da espera nós temos a tendência de dizer assim: por que não curou ainda? Por que não sarou ainda?
Na hora da espera nós dizemos assim: por que ainda não deu certo? Espere, vai chegar a hora de gritar. E você vai entender a hora de gritar. E na hora, irmão, que você gritar, as muralhas vão cair. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. E sabe o que isso representa para mim e para você, irmão? Acabou, muralha caiu, acabou. Dali para frente é só conquista e só glória. Porque nós entendemos a voz de Deus. E quem entende a voz de Deus não sai do propósito, mas caminha alinhado para o céu. Amém?